De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe Cícero Albuquerque, professor da Universidade Federal de Alagoas, cientista social, que analisa aqui a conjuntura política, econômica. E agora vamos falar sobre os movimentos populares, no que diz respeito às reações, à mobilização contra as medidas antipopulares do governo Temer. Um debate nacional que se coloca, e aí eu pergunto, professor, quando no Fora Dilma a gente observou que a mobilização ela aconteceu de forma virtual, a base da mobilização que chegou às ruas foi construída pela internet, pelas redes sociais. E hoje, o que é que acontece? Como o senhor avalia a importância de uma mobilização virtual nesse sentido e a presencial que se observa nos sindicatos, na universidade, nas escolas, nos bairros, associações, enfim, nas ruas? Tá, eu primeiro dizer o seguinte, eu não sei, desculpa, se de fato a mobilização contra a Dilma foi pelo mundo virtual o determinante. Eu penso que a Rede Globo, que a Record, que o SBT foram fundamentais. Sem eles não teria tido aquilo. Tanto que a Rede Globo cobria todo domingo, assim, permanentemente as manifestações. Sem a participação da Rede Globo, de forma particular, aquilo não teria ocorrido. A Globo tem esse não vou chamar de mérito, mas tem esse papel. Tá, segundo o mundo virtual, esse mundo é um mundo cada vez mais forte nas nossas vidas. E ele, às vezes, confunde a gente e a gente pensa que porque participa do mundo virtual, também participa do cotidiano, das relações cotidianas, das manifestações cotidianas. Não, assim, o mundo virtual ele é um mundo ilusório nesse sentido. Por mais importante que ele seja, e eu sou daqueles que não aceito a desqualificação das redes sociais, por exemplo, eu vi esses tempos alguns jornalistas da grande mídia tentando desqualificar o papel que as redes sociais cumprem. Não, as redes sociais cumprem um papel fundamental hoje e este papel precisa ser qualificado por quem as utiliza, né? Mas também reconhecido na sua importância e no seu valor, porque se a gente permitir que a grande mídia desqualifique o mundo virtual da forma como eu vi tentando desqualificar, na verdade fortalece o monopólio das grandes mídias e isso faz muito mal à sociedade e à democracia. E penso que nós estamos vivendo um momento curioso de reacendimento das expectativas de luta. Os dois governos Lula, e o governo da presidente Dilma, eu só trato como um, tá? Eles cumpriram um papel muito negativo no sentido de desmobilizarem os movimentos sociais. Cooptaram muitos movimentos, cooptaram muitas lideranças e arrefeceram as organizações e as mobilizações sociais. Tanto que quando foi na hora do impeachment que precisou dessa mobilização popular, não teve. Ela não existiu. Claro, somado à desqualificação da política que foi feita, porque perceba, Gorete, nos últimos 5 anos, 3 anos, 10 anos talvez, a política vem sendo desqualificada. A participação política virou uma coisa que faz vergonha muitas vezes o cara dizer que tem, porque foi desqualificada, assim, parece que todo político, que todo mundo que se envolve com política, ninguém presta. E isso faz um mal danado, até porque precisa brotar novas lideranças, novas e boas lideranças. Sem novas e boas lideranças, a gente vai continuar refém de algumas figuras que estão na política há 30, 40 anos, e eu defendo que teriam que ser 2 mandatos parlamentares no máximo, assim como são eleição e reeleição, 2 mandatos parlamentares no máximo, e a gente podia renovar permanentemente, tá? Mas dizer assim, nos últimos dias a gente tem visto que o povo tem voltado às ruas, o povo percebeu, o povo brasileiro está percebendo que tem uma perda muito grande, que tem um risco muito grande, que o futuro dos nossos filhos está comprometido. Esses dias eu fui à festa de aniversário do filho de um amigo meu e estava felicíssimo, porque acabou de passar para a universidade, vai fazer engenharia civil, e era o que o menino queria, e uma festa de 18 anos, e eu olhando assim a festa, a garotada, e o menino dançando e brincando, e eu me perguntando assim, tá, esse menino vai voltar, vai para a universidade, vai terminar o curso em 4 anos, se ele conseguir entrar no mercado de trabalho imediatamente, ele faz isso com 22 anos. Se a proposta de aposentadoria com tempo de contribuição passa, ele vai aposentar com quantos anos? 70 e poucos anos. Perceba, não é justo que a gente crie os nossos filhos imaginando que a perspectiva que tem é essa.
mesmo que a gente entenda que o mundo inteiro já discute há pelo menos 3, 4 décadas o sistema previdenciário. Mas em realidades completamente diferentes, Perfeito, não é, professor? perfeito. Se a gente for observar aqui no Nordeste, a média de vida do nordestino, sobretudo daqueles que estão na labuta, na área rural, vai pagar a previdência para que outros possam usufruí-la. Exatamente. Né? Eu pesquiso o mundo rural, eu sou pesquisador do mundo rural. Eu tenho experiências, eu estive em Santana do Ipanema, num povoado chamado Povoado Óleo, é possível que alguém esteja nos vendo e conheça aquele lugar. E eu encontrei um homem com 40 anos que cortava a cana desde os 9 anos. E ele estava destruído fisicamente. Destruído fisicamente. Um homem com 40 anos que eu olhei para ele e pensei que ele tinha 60 anos. É uma reforma perversa nessas condições. E não pode, não é justo tratar alguém que trabalha no mundo rural, por exemplo, da mesma forma que você trabalha como eu na universidade. Exatamente. Não estou dizendo que a gente na universidade tem que aposentar com 65 anos e ter 49 anos de contribuição, não, pelo amor de Deus, que ninguém entenda assim. Mas são universos bem diferentes. São exigências físicas bem diferentes. Isso precisa ser discutido e penso que o povo brasileiro tem discutido. Nós estamos vivendo um momento importante de desqualificação da política por um lado, mas de politização por outro. A questão que o senhor levantou da quebra do monopólio da grande mídia é algo quase que, digamos assim, pensar no quase impossível, não é? Diante da conjuntura que se coloca, não é? Da correlação de forças enfim. Eu pergunto, esta semana eu verifiquei uma reportagem falando do número de agências dos Correios que foi fechado, né? Agências que fecharam no país inteiro. E aí, ouvindo o carteiro, mostrando que o carteiro estava acumulando seu trabalho numa proporção de 2 vezes mais do que ele já fazia. Enfim, e agora essa proposta do governo de privatizar os Correios. Essa questão da privatização de empresas que são estratégicas para o país, como o senhor vê essa questão? Goreto, eu tenho uma preocupação muito grande com uma coisa chamada honestidade intelectual. E por isso eu vou te dizer uma coisa que eu penso e já penso há alguns anos, eu tenho amigos nos Correios, eu acompanhei e tal. A primeira coisa a dizer é o seguinte, a destruição dos Correios começa no governo Lula. Eu não posso ser honesto sem dizer isso. Como eu acompanhei, eu votei no Lula em várias eleições e vi o Lula diversas vezes dizer assim, não se pode botar raposa para tomar conta de galinheiro. E aí entregou os Correios ao PTB, ao Roberto Jefferson, e assim como outras empresas no Brasil. Neste momento da história do Brasil, a gente precisa ter um pouco mais de sinceridade e ter que dizer coisas que são desagradáveis de serem ditas, especialmente num momento como este. Mas se a gente quiser sair deste momento para um outro momento, a gente tem que ter coragem de dizer certas coisas, por mais que elas desagradem alguns setores que são até próximos de a gente pessoalmente. E aí a destruição dos Correios continua com o governo Temer. Você encontrar o ministro Kassab você vê o ministro Kassab dizer, a privatização dos Correios é inevitável porque ela dá prejuízo. Como? A privatização da Petrobras é inevitável porque ela dá prejuízo? A privatização do setor elétrico é inevitável porque ele dá prejuízo? Ora, nós estamos vivendo um momento muito delicado porque nós estamos assim, vendo direitos sendo atacados, nós estamos vendo parte do patrimônio brasileiro, daquilo que pertence ao povo sendo destruído. Tá para legitimar a privatização. Porque assim, nós não podemos, e aí é por isso que eu digo assim, nós não podemos deixar de participar dos atos de rua. Tá? Quem faz as postagens nas redes sociais tem o dever e a obrigação, se tem clareza do momento que nós estamos vivendo, de ir às ruas e de manifestar a sua insatisfação, a sua inquietude. Pacificamente. Pacificamente, mas presente fisicamente. Percebe? Porque se a gente não fizer isso, parece que nós estamos sendo coniventes com aquilo que está sendo feito. E as nossas futuras gerações e nós mesmos não podemos aceitar que o patrimônio brasileiro seja desviado dessa forma. Agora, a gente precisa ter um senso crítico mais profundo. E aí é por isso que eu digo assim, vamos olhar os Correios. Os Correios foram destruídos nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos. A empresa sem concurso, precarização dos serviços, fechamento de agências, quer dizer, uma série de coisas que foram sendo construídas e que chegou ao ponto que está e que justifica, que dá discurso para justificar
a privatização, que não pode, que não deve, que é inaceitável. Então, a população deve ficar atenta quando uma empresa estatal ela para de receber investimentos, não é? Como a gente já observa isso nos bancos oficiais do país, né? Isso é o risco também de a privatização atingir bancos como do Brasil e Caixa Econômica. Ontem eu vi o ministro da Economia, da Fazenda, me ocorreu, como é que me ocorre agora? Esqueci o nome. Como é o nome do sujeito? Ele deu um branco. Não, é tão inexpressivo que a gente acaba esquecendo. Está dizendo assim, tem que fazer um corte de quase 50 bi. Meirelles. Tem que fazer um corte de 50 bi. E foi o ministro Lula também, é preciso que se diga, um corte de 50 bi. Tá, mas esse buraco vai ser coberto como? Está tendo um desinvestimento no povo. A pobreza tem crescido depois de anos com redução de pobreza, e aí é preciso que diga, contraditoriamente, é o período Lula que vai reduzir pobreza, se tem uma crítica, é preciso reconhecer a realidade também, de redução de pobreza, nós estamos agora vivendo um momento de aumento de pobreza. Nós estamos vivendo um momento de aumento de violência. Nós estamos vivendo um momento de fragilização da educação pública. A universidade está com corte de recursos, professor, e grande. Nessa questão da universidade, um parêntese também, porque eu vi a secretária do MEC, um anúncio da secretária do MEC de defender essa proposta de pagamento de mensalidade em escola pública, em universidade pública. Como é isso? Pois é, a pós-graduação e a proposta era por 4 votos não passou essa proposta, Gorete. Nós estamos comemorando que ela não passou, apesar de ter na universidade, infelizmente, quem defendesse isso. Nós estamos comemorando que não passou, mas não passou por 4 votos. Percebe, assim, como essa lógica da privatização dos serviços públicos tem caminhado, tem crescido contra o povo. A universidade pública, o ensino público tem que ser público e gratuito. Percebe? E a fragilização do ensino público significa o quê? Significa o fortalecimento do ensino privado. E a fragilização da saúde pública, da saúde privada. A fragilização da previdência pública, porque é isso que está sendo feito, é, na verdade, uma forma direta, não vou dizer que é indireta, direta de favorecer a previdência privada. Eu vi um garoto de 18 anos assim, não, eu vou pagar a previdência privada e pronto, como se fosse assim. A solução. Exatamente. Do problema. Exatamente, e a gente não é. Sabe que não é. A correção nunca sempre está aquém daquilo que você receberia. Exato. Gorete, o que acontece da Europa para cá, a gente tem assim, a Europa teve a experiência do estado de bem-estar social. O Brasil, nós não tivemos a experiência do estado de bem-estar social. Aquilo que foi um arremedo de estado de bem-estar social, que aconteceu nos últimos 20 anos no Brasil, está sendo desmanchado. O neoliberalismo não pode ser implementado no Brasil como foi experimentado na Europa. Até porque a Europa se afastou do neoliberalismo. Assim, essa política que não é legitimada nas urnas, essa proposta de economia que não é legitimada nas urnas, está se impondo no Brasil de uma forma extremamente violenta. São doses cavalares, tá, aplicadas numa realidade que tem uma deficiência de serviço público histórica. Quando nós deveríamos estar pensando assim, como nós vamos aprimorar os serviços de saúde, educação e outros, nós estamos perguntando assim, o que é que a gente vai fazer para manter o que a gente tem minimamente funcionando? E isso está errado. Precisa ser pensado, porque em risco está a nossa sociedade, o nosso futuro, e os mais pobres são os mais atingidos. A classe popular. Professor, vamos chamar agora o nosso último intervalo. E já o Frente a Frente está de volta.